Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir do verso 6 está assim: e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12. Vamos repetir o verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus fez promessas a Abraão, seu filho. E entre essas promessas, tem uma que nós vamos focar nela. E essa é a promessa da terra de Canaã, que depois se estendeu ao incluir toda a terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nós podemos ver Gênesis 15, 18, a respeito desta promessa. 15, 18, vamos aqui, 18 para a Bíblia Sagrada. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. 15 de Gênesis, verso 18. Aqui entendemos que o Senhor, ele é dono de todo o universo. Ele é dono dos céus e dono da terra. E ele, bem aqui, ele deixa bem esclarecido: a tua semente tenho dado essa terra. Desde onde? Desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Meu Deus do céu. Então, nós vamos aqui, não vamos falar das outras promessas, mas dessa promessa da terra prometida. Deus garantiu que o cumprimento da promessa da terra não seria para Abraão pessoalmente. Ele fez a Abraão, mas seria para quem? Para seus descendentes, para a sua semente. Certamente, Abraão iria morrer, mas os seus descendentes herdariam aquela terra, a terra da promessa. Em que lemos aqui, eu quero repetir para ficar guardado, gravado em nossa mente. Gênesis 15, verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates.
eu sinto aqui da parte do Senhor ler o verso 12 do capítulo 15, verso 12 a seguir, diz assim, ó: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Interessante lembrar que Abrão, depois o Senhor colocou o nome, né, nele, de Abraão. Abrão e Abraão é a mesma pessoa. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Olha o que aconteceu. Quando pôs-se o sol, Abraão caiu no sono, e não era o sono, era um profundo sono. Quer dizer, praticamente impossível de acordar. Tinha um propósito este sono aqui de Abraão. E eis que grande espanto. Que será isso? E grande escuridão caíram sobre ele. Sobre quem? Sobre Abrão. Então disse a Abrão, olha o que o Senhor fez, adormeceu Abrão, fez ele pegar no sono profundo, que diz que é um sono profundo, e veio ainda sobre ele um espanto e grande escuridão. E disse o Senhor assim a Abrão, aqui estou no verso 13, saibás de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Quer dizer, eles seriam escravos 400 anos, os descendentes de Abraão. Vamos saber aqui qual a geração. Por 400 anos, daria-se essa escravidão em uma terra que não era deles. Então, o verso 14 diz, mas também eu julgarei a gente a qual servirão. O Egito está na promessa do Senhor de ser julgado. E depois sairão com grande fazenda. Fazenda aqui quer dizer prosperidade. E o 15 fala assim, ó, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Aí o verso 16 fala, e a quarta geração tornará para cá. Para cá onde? Para a terra prometida. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aí prossegue o 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns. E o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Tudo que era Eus estava aqui. Então, é isso aí. Certamente, Abrão, que depois Abraão, ele iria morrer. Ele estava vendo a terra, mas ele iria morrer. E os descendentes receberiam aquela terra. Só que não iria receber ali, assim que eles nascessem, não. Eles iam ser lapidados por Deus, o Deus eterno, para que eles conhecessem Deus e aprendessem a ser amigos, amar, a respeitar esse Deus lindo que os separou como sua nação eleita, a menina dos olhos do Senhor, o povo chamado relógio de Deus, é o povo separado bem aqui.
Então, esse povo ficou sendo escravos no Egito por 400 anos. E assim foi depois de 400 anos que Moisés levou esse povo para fora do Egito. Deus, então, vê agora, encerra-se 400 anos desse povo que é a semente de Abraão e que ficaria 400 anos na escravidão. Então, ali ele levantaria um libertador. Está lá no Êxodo 12, você vai ver ali a partir do verso 40, né? Também dá uma lidinha lá em Atos, no capítulo 7, ali pelo verso 17, para entender melhor. Então, ele levantaria um libertador, e quem foi? Foi Moisés, né? Das águas o Senhor o tirou. Então, após uma passagem de 40 anos no deserto, depois do Egito, né, atravessa o Mar Vermelho e começa então a peregrinar no deserto. Isso se faz por 40 anos. E ali eles vão, agora após a morte então de Moisés, o Senhor então entrega esta liderança a Josué e eles conseguem entrar na terra prometida, exceto aqueles que tinham acima de 20 anos, quando saiu do Egito, esse povo morreu. Mas os outros que eram os menores de 20 anos, né, para baixo, estes então entraram na terra prometida com Josué na liderança. Deus, ele enfatizou, Josué 25 ali, aliás, Josué, desculpem, no capítulo 21, você vai encontrar ali no verso 43, assim, ó. Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuírem, e habitaram nela. Aqui em Josué, no capítulo 21, no 43, você vai entender que Josué, com esse povo, cai na realidade da promessa. Eles habitam a terra. Podemos também enfatizar Neemias 9:8, né? E então depois, os dias de Salomão, a Bíblia diz assim, nós podemos ver isto no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 4, verso 21, que diz assim: Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Então, você vai entender que assim foi que Deus cumpriu a promessa da terra aos descendentes de Abraão. É importante lembrar que, mesmo depois de Israel habitar a terra da promessa, eles iriam aqui comer, desfrutar do que não plantou, ter casa que não construiu, era a promessa do Senhor para eles. Por quê? Deus é dono da terra. Nada é nosso. Deus é que é dono. Se ele quiser destruir, ele destrói. Se ele quiser que permaneça, permanece, porque ele é dono. Talvez alguém poderia dizer, ouvindo este vídeo aí, vendo, assistindo, quem não crê em Deus, um ateu, poderia, e quem é esse que manda na terra? É Deus. Deus, o Deus de Israel, ele manda na terra. Há inúmeras escrituras que afirmam isso. Nós vamos ver, então, algumas. Nós vamos ver, deixa eu ver aqui, Josué 23:16, diz assim: olha só, para permanecer, ali Josué entrou com esse povo e agora estão dentro da realidade da promessa. Mas tinha um porém aqui. Como permanecer dentro da terra? Diz assim, ó:
Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, proteste hoje contra vós outros que perecereis. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos tentou e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós e logo perecereis na boa terra que vos deu. Nós podemos encontrar aí em Deuteronômio, que eu esqueci de relatar, aqui 8:19 e Josué 23:16. E também, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 6-7, diz assim: porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, olha o que o Senhor fala, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Meu Deus, a Bíblia é muito clara. É muito transparente. Aí nós vamos andando. Passaram tantas coisas e nós vamos adiante onde está em Jeremias. Vamos à Bíblia Sagrada. 7:24. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás e não para diante. E também Jeremias 25, 8-9 diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha só, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Meu Deus, como a palavra do Senhor, ela é clara. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é a história aqui de Israel, né, resumida. Que Deus, você pode ler Jeremias 32, ali do verso 22, 23, que Deus, ele disse que daria a terra, então ele prometeu, ele fez isto com a bondade, com a sua misericórdia, deu uma terra que mana leite e mel, e eles conseguiram entrar para esta terra da promessa e tomaram posse, né? Mas só que eles não obedeceram à voz do Senhor e nem andaram na lei do Senhor. Eles não fizeram nada de que o Senhor havia mandado que fizesse. Por isso, né, é que ele deixou todo o mal vir sobre eles. É bom entender que Israel, esse povo, ele é o povo escolhido, porém rebelde, amado e será restaurado, né? Isso aí nós temos que entender e colocar isto no coração. Por isso, amai a Jerusalém, orai pela paz, Jerusalém, né? Sempre estar em nosso coração. Deus sempre guardou o povo escolhido, o povo de Israel. Protegeu das pragas do Egito, livrou Israel do exército de Faraó, das picadas, né, mortais
mortais das serpentes no deserto. E nós vamos entender que esse Israel, ele dispersou, ele acabou. Eles mesmos, as ações, né, de não obedecer a Deus, espalhou Israel pelo mundo. Esse Israel agora torna um nada. O povo escolhido estão espalhados pelo mundo. E o Senhor enviou profetas, o Senhor foi falando, o Senhor enviou o próprio Filho, né? Morreu na cruz do Calvário para poder perdoar, mas Israel não acreditou em Jesus Cristo, nascido da Virgem. Israel não acreditou que era o Messias. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Aí nós vamos entender que em 1948, Deus cumpre uma promessa. E nós vamos ler na Bíblia Sagrada a respeito desta promessa. O povo, então, aqui até onde eu fui, o povo está dispersado. O povo não existe mais a nação de Israel, acabou, sumiu da terra. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. Ezequiel 36, verso 19. Aqui é o espalhar de Deus sobre Israel. Só porque eu não tinha lido essa referência, eu precisava de deixar ela aqui nessa pregação para você entender. Aí nós vamos, no mesmo capítulo de Ezequiel 36, no verso 24, fala assim: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Eu vou ler outra vez, para enfatizar, para você entender, assim, para ficar guardado no seu coração. E vos tomarei dentre os gentios. Quer dizer, os gentios é quem? Todos que estão fora de Israel, não é isso? E vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Olha a promessa do Senhor em trazer Israel de volta. Mas quanto tempo levaria para trazer Israel de volta e formar aquela nação? Quanto tempo? 10 anos? 40 anos? 100 anos? 1 ano? Quanto tempo? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes:
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel, capítulo 37. Muito conhecido, né? O vale de ossos secos. E o Senhor foi dando vida aos ossos, né? Nesta visão que ele deu a seu servo, o profeta Ezequiel. E aqui, no final da história, que ele queria nos deixar isto escrito, e para todo, principalmente, né, para todo Israel, e para nós que convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Ele dá vida outra vez à nação de Israel. Então, aí é a história. Agora, é interessante lembrar que Deus deu a terra para quem? Onde nós lemos lá no início do estudo, Deus deu a terra para Israel. Só que Israel, ele seria odiado, né, pelos seus vizinhos. Por que ele seria odiado? Porque ele é a menina dos olhos de Deus. É assim. O Senhor nos chama para o servir e passamos a ser odiados pelo mundo. Não é diferente. Então, Israel, com certeza, seria odiado pelos seus vizinhos. Então, ao longo da história, vieram os confrontos, o ódio dos vizinhos por Israel. Toda a terra é de Deus, ele dá a quem quer. E ele deu a terra de Canaã para Israel. Nós sabemos que os egípcios, eles tentaram matar Israel, né, quando saíram da escravidão, que rumaram para ali o rumo do Mar Vermelho e os egípcios, né, o exército atrás, para matar Israel. A Síria oprimiu Israel. A Babilônia escravizou Israel. Os midianitas, os heveus, filisteus, todos os eus daquela região quis acabar, exterminar com Israel. Mas Israel avançou, prosperou e as guerras continuaram. Mas em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. Em 1947, a ONU ela cria o plano de partilha da terra. Aí dá um pedaço para um, pedaço para o outro, pedaço para o outro, e isso tá. Quando foi em 48, esse Israel, 1948, num só dia, cumpre a promessa, né? Ver se a promessa é cumprida, porque todos voltam num só dia. Esse Israel, ele então agora nasce, ele é uma criança, ele nasce, essa nação, outra vez, ela nasce. É interessante que eles estavam, no dia 29 de novembro de 1947, votando essa pastilha, essas coisas todas ali, e quando Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele, para aquela votação, ele pede um tempinho, uma trégua. Para aí, gente, para aí um pouquinho. Agora nós retornamos aqui à votação. E nisso ele foi, então, conversar com os representantes dos países e explica direitinho o que está acontecendo. Então, daqui a pouco ele volta, né, e para a reunião, então, vamos continuar. Então, 33 votos foram a favor ali daquele plano de pastilha, então foi aprovado todo o plano, tá? Só que a ONU queria Jerusalém, a proposta era o seguinte, estamos dando terra para fulano, para fulano, para fulano, mas Jerusalém é nossa. Porém, os judeus, eles não deveriam aceitar a proposta e ficaram estudando aquela proposta e acabaram que
aceitaram a proposta, porém os árabes não aceitaram a divisão. E aí os descendentes de Ismael se uniram contra Israel. E começou então a guerra da independência. Viu? Nesse dia criou-se um exército de Israel. Israel não tinha exército formado, mas ele na hora formou o exército. 1% de toda a população de Israel morreu na guerra. Mas Israel venceu a guerra. Menos de 24 horas depois da proclamação da independência de Israel, os exércitos formados, né, os exércitos normais, que Israel não tinha um exército ali, o povo tinha se ajuntado. E agora vem o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Líbano, né, e o Iraque, e invade o país, forçando a Israel a defender a soberania que acabaram de conquistar em sua pátria ancestral. Imagina, uma criança nasce hoje, amanhã já tem guerra contra aquela criança. Mas o Senhor, que está com as mãos estendidas sobre o seu povo, ele dá vitória para Israel. E nós sabemos da maior perseguição ao povo de Deus, povo judeu, a maior perseguição que ela foi em 1939 a 1948, que foi a perseguição do ditador satânico, porque era das trevas esse homem, Adolfo Hitler, né? Ele quis apurar uma raça, os arianos, e fez guerra. Ele matou, nesse tempo, ele revoltou contra os judeus, porque o povo escolhido, a raça escolhida são os judeus, e nós fomos enxertados, né, na oliveira verdadeira, né, nós que aceitamos Jesus como Salvador. Porém, esse homem endemoniado, Satanás estava nesse homem, ele conseguiu, na maior das crueldades que se possa imaginar, ele conseguiu exterminar, ele conseguiu matar mais de 6 milhões de judeus, né? Entre 1939 a 1948. Então, esse 48 aqui finda-se a guerra, mas é onde os judeus aqui é como se fosse uma recompensa, né? Para melhorar tem que piorar. Antes que nascesse a criança, veio a guerra. E essa guerra foi a terrível perseguição contra os judeus, um extermínio de mais de 6 milhões de judeus espalhados. E esse povo, eles morreram, Gente, foi uma crueldade que não dá para a gente falar. Foi o pior dos massacres, né? Uma selvageria. Mataram de todos os tipos os judeus. Mas em 48, então, nasce esse menino. E esse menino, no outro dia, que é o menino Israel, a nação que nasce, e no outro dia já tem guerra contra este bebê chamado Israel, que agora, 2023, na nossa contagem, ele tem, se não me engano, 75 anos, né? Então, se não estou enganada. Então, Israel é escolhido por Deus, mas por isso eles são odiados. As ações, tem aquelas que ainda estão a favor de Israel. E abençoados são aqueles que lutam a favor de Israel. Então, Israel ele é ajuntado outra vez, em 1948, nasce, né? E aí logo vem esses vizinhos atacando Israel, mas a mão do Senhor sempre esteve estendida sobre Israel. Em 1956, a Guerra de Suz, né, que lutou contra o Egito veio contra Israel, mas Israel venceu. Em 1967, a Guerra de 6 Dias, muito conhecida essa guerra, vieram contra o Israel
o, o Israel que renasceu, veio então o Egito, a Síria, a Jordânia, o Kuwait, o Iraque, a Líbia, a Arábia Saudita, a Argélia, o Sudão. Gente, isso aqui era um massacre, mas Israel venceu a todos. Era impossível, mas ele venceu. E já nos anos 70, a guerra que foi conhecida como a Guerra dos Desgastes, né? Que foi do Egito contra Israel outra vez, mas Israel venceu. E já em 1973 veio aquela outra guerra, talvez eu não saiba pronunciar, Yanpu, alguma coisa assim, que eu não sei pronunciar essa palavra corretamente, eu falo Yanpu. Veio então outra vez o Egito, aí veio a Síria, o Iraque, mas Israel venceu a todos. Já em 1975 a 1985, veio a Síria, o Líbano, e invadiu Israel. Tinha também o LP, né? Que eles invadiram Israel, mas Israel venceu por um milagre. É interessante que nessa guerra aqui, se não me falha a memória, eram tantos os tanques de guerra que vieram contra Israel que sobraram 3 tanques de Israel contra, não sei se foram 300 tanques que restaram desse povo, e Israel seria massacrado. Esse povo, então, eles iriam invadir as montanhas de Israel, eles iriam dominar Israel, acabou outra vez. Só que por um milagre, quando eles estavam de frente aos 3 tanques de Israel, aparecem anjos do Senhor sobre os tanques de Israel e uma mão. A Síria fala que eles voltaram, porque a mão de Alá disse e assinava dizendo, volte. A mão do Senhor apareceu e a Síria e o Líbano, né, todos ali correm para trás porque a mão do Senhor estava estendida sobre os tanques de Israel e os anjos apareceram sobre os tanques. Israel vence apenas com 3 tanques de guerra. E interessante que em 1978, no meio disso aí tudo, a Operação Litan, né? Israel vence isso aí. E 2000 a 2005 veio Fatah e Hamá contra Israel, Israel vence. 2008 vem a guerra conhecida como chumbo fundido, né, que é dos Hamás contra Israel. Aí vem 2012 os Hamás outra vez contra Israel. E agora 2023, no dia 7 agora de outubro, os Hamás outra vez contra Israel. Então esse povo, eles odeiam Israel. Hamá, eles são terroristas, eles odeiam Israel. O desejo dos Hamás é exterminar da face da terra Israel. Todos os demônios que estavam em Hitler, aqueles demônios atuam até hoje. O povo, quando eles guerreiam contra Israel, não é para eu quero dinheiro, não. Eles querem a morte de Israel, eles querem matar, exterminar Israel. Mas Israel é a menina dos olhos de Deus. Então fica bem entendido que, eu creio que você entendeu aí, o porquê dessas guerras, é que os judeus são as primícias do Senhor, né? Nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo, um judeu, né? O Filho do Deus vivo, né? O único e verdadeiro Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, que nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem chamada Maria, desposada de José. Então, o Deus de Israel é o nosso Deus. Os judeus são descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Abraão também, o pai da fé, porque nós somos descendentes da fé. Então, você
eu creio que entendeu isso aí. E lá, só para terminar, no Salmo 122, no verso 6, que nos manda orar pela paz de Jerusalém. E isso é o quê? Um mandamento. Oremos por Israel, e Israel não está lutando contra uma nação. Israel está lutando contra terroristas que odeiam Israel e querem exterminar Israel. Então, vamos estar orando hoje e sempre amando a quem ama Jerusalém, quem ama o povo do Senhor, quem ama o povo judeu. Ele é próspero, ele é abençoado por Deus, isto é promessa. Amemos Israel. Aqui é a missionária Rosa Dias. Fica aí essa tão simples palavra, e creio que se você ouviu, você entendeu. Fique na paz, o Senhor compartilhe.